E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo, para mais um episódio da nossa série A Historiografia e uma interpretação do Apocalipse. No último episódio nós trabalhamos justamente a carta que João escreveu, né, a Éfeso, a carta que ele escreveu justamente a Pérgamo e a Esmirna, né? Terminamos em Pérgamo ali e eu já vou ser direto. Cada carta significa um pecado capital. Por incrível que pareça, nós não temos, né, na Bíblia os 7 pecados capitais que o homem pratica, como a gula, a ira, a inveja, orgulho, coisas do tipo, bem definida. Mas isso foi estudado já desde a antiguidade, passando pela Idade Média, moderna e contemporânea. E dentro das cartas que João escreveu, a gente consegue perceber que o pecado de cada igreja estava relacionado a isso. E como nós falamos justamente na carta de Pérgamo, e nós vimos que eles comiam carne imolada, Pérgamo tem a ver justamente com a gula. E a próxima igreja que ele escreveu foi justamente a carta, mensagem à igreja de Tiatira, que seria luxúria. Então você bem direto, ele escreve aqui, ó, mas tenho sempre os que, né, pertencem a Jezabel. Ele vai falar de Jezabel, onde ela então, né, leva a seduzir os homens e as mulheres a fazer coisas do tipo ligado ao bacanal, a também comer carne molada, a fazer festas incestuosas. E aí a igreja de Tiatira passa por esse pecado. E aí quando a gente volta em Pérgamo, a gente vê a gula que era comer carne molada. Quando a gente volta a Esmirna, né, a gente vê a inveja, porque você vê que a angústia é tua pobreza, ainda que sejas rico. Quer dizer, a igreja de Esmirna era uma das mais ricas, mas a inveja corrompia, ela queria mais e mais e mais. E daí para frente a gente pode continuar aqui, né, a carta, a mensagem a Sardes. Ele vai escrever aqui, ó, se vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei más obras perfeitas diante do meu Deus. Ou seja, ele vai reclamar, não acho mais obras perfeitas diante do meu Deus, obras que você já havia feito. Lembra-te de como recebeste, né, e servisse a doutrina. Observa, arrepender-te, se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a que horas eu te surpreenderei. Ou seja, a carta a Sardes, a mensagem de João a Sardes significa justamente a preguiça. Ou seja, tu não fazes mais obra, igreja de Sardes, como fazia a igreja de Sardes. Você não faz mais obra como fazia. Estão compreendendo, turma? Sabe, galera, se você pegar e acompanhar a leitura como a gente fez no episódio passado e junto desse episódio, você começa a entender que cada carta é um pecado humano. É um pecado humano dentro dos 7 pecados capitais. A igreja de Sardes está sendo questionada pelas obras que não faz mais direito, por abandonar as obras. Aí ele continua. Mensagem à igreja da Filadélfia, que é a avareza, né? Conheço as tuas obras, que diante de ti uma ponte aberta que empurra pode fechar, porque apesar de sua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Quer dizer, tudo bem, ele aceita Jesus, ele aceita Deus, tudo vai seguir, mas ele continua aqui, né, a carta dizendo: eu te entrego a débitos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis o que farei por protestar-te nessa questão. Ou seja, ele trabalha a ideia, galera, dessa avareza, de você fingir ser algo que você não é, ou estar numa posição dentro da igreja para aparecer, olha só. Tanto que ele vai falar aqui, ó, né, o porquê guardaste a palavra em minha paciência, também eu guardarei a hora da provação, que então, para sobreviver ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve,
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei vencedor uma coluna, um templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que descer dos céus enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja. Então, o que acontece? A gente pode perceber aqui que você tem, né, a igreja da Filadélfia com a avareza. E por fim, para a gente fechar as cartas, nós temos aqui a mensagem de Laodiceia, que seria vaidade. Aí ele diz aqui, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Vou vomitar-te, galera, olha só. Né? Vou ler a carta do início, para a gente fechar o contexto e a prova da historiografia de que as cartas escritas no Apocalipse tratam dos 7 pecados capitais e cada igreja praticava esse pecado e Deus está falando desses pecados. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio, nem morno, nem quente. Oxalá fosses frios ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e vil. Aconselho-te que sempre, provado num outro momento, para encarcerar, né, esse rico, que você tenha e mantenha suas roupas, que você então cuide da sua vida e deixa de ser metido a besta. Tá gostando? Dá seu like aí, se inscreve no canal. Ou seja, a carta a Laodiceia prova a vaidade. Olha só, é muito engraçado porque Deus fala assim, ó, né, não és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Até hoje, presta atenção, desde a antiguidade até hoje a nossa expressão passa uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né, que diz, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ou então aquele coleguinha metido, aquela coleguinha metida, nariz em pé, a pessoa passa como é que a gente faz? Até hoje. E aí ele diz então que é para deixar de ter vaidade, de ter orgulho, que o orgulho vai lhe fazer mal. E ele diz, ao vencedor, que não for orgulhoso, não tiver essa vaidade, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, olha o que Deus dará à pessoa que venceu o pecado do orgulho, que é o que está escrito para a carta da igreja de Laodiceia, né? Não seja orgulhoso, não seja essa vaidade no sentido ruim, compreenderam? Porque quem não for vai sentar ao lado de Jesus no seu próprio trono. Ou seja, vamos pegar aqui uma analogia, igual os colegas de colégio. Sempre tem aquela coleguinha mais metida besta, nariz em pé, passa as outras, né? Ou seja, qual é a ideia? Que você não seja tão orgulhoso, dizendo que não precisa de ninguém, nem coisa nenhuma, nem tão vaidoso, coisa do tipo desse jeito, que lá na salvação você estará do lado do trono de Jesus. Ou seja, né, as pessoas verão você ao lado dele. Você quer orgulho maior do que isso? Mas um orgulho puro é o que significa. Então a gente tem aqui nesse episódio a prova historiográfica, ao ler as cartas, que os 7 pecados capitais estão justamente ligados, tá ok, a essas cartas. E isso seria um dos maiores pecados para o Apocalipse. Então o Apocalipse seria uma espécie de interpretação de uma salvação pessoal, individual, e que você não deve praticar esses pecados. Então a gente fica com a carta escrita à igreja de Éfeso sendo a ira, a de Esmirna sendo a inveja, a de Pérgamo a gula, a de Tiatira a luxúria, como nós lemos o caso,
né? A de Sardes, a preguiça, né? A da Filadélfia, a avareza, e a Laodiceia, a vaidade e o orgulho. Espero que estejam gostando aí. É um questionamento, é uma reflexão, espero que gostem. Compreenderam? Dê seu like, se inscreve no canal Historizado, a história de tudo. É essa a interpretação. E a partir do fim dessas cartas, então, nós podemos ver um outro ponto. Bem, galera, bem-vindo aí a mais um episódio, né, do Historizado Company, as suas séries tratando da historiografia, uma interpretação, né, do Apocalipse aí bíblico. Nesse momento, depois das cartas, João ele é convidado a entrar numa porta que abre do céu. E ele tem uma visão do céu. Ele entra, vê, digamos assim, Deus sentado no trono, ao lado de Deus sentado cerca de 14 anjos assim, mais os 7 anjos aos pés de Deus, e ele vê 4 animais, né? Ele vê o leão, o touro, ele vê a águia e vê também um ser humano. E esses animais, eles emitem sons como fossem sinais e avisos. E ali, naquele momento, esses senhores, né, que estão sentados junto com o Senhor, questionam sobre o livro secreto, o livro dos 7 selos, que ninguém nunca conseguiu abrir para ler e ver o que ia acontecer. E nesse caso, Jesus Cristo, então, ele aparece em formato de um cordeiro imolado, com 7 chifres e 7 olhos. É uma simbologia mostrando então que Jesus foi capaz de abrir os segredos desse livro, do grande livro dos 7 selos, e mostrar o que iria acontecer. Então Deus convidou João a adentrar o céu e ter ideia do que seria o Apocalipse dali para frente, os grandes conflitos e qual seria o castigo para a humanidade, que nós veremos nos próximos episódios. E com essa simbologia desses animais, compreenderam? O touro, o leão, né, o homem e a águia, que em algum momento eu posso até dizer que lembra a figura da esfinge. Lembra a figura da esfinge, né, com garras de leão, corpo de touro, asas de águia, cabeça humana. Você pode ver que tem até uma certa relação nesses animais. E João, então, a partir daquele momento, descobre que o Cordeiro de Deus, Jesus, representado por esse cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, consegue abrir os 7 selos. E aí a gente fecha aqui, porque no próximo episódio nós veremos justamente a abertura de cada selo desse e as consequências para a humanidade dentro do Apocalipse, dentro da visão historiográfica, beleza? Espero que tenham gostado, porque agora vocês já ficaram historizados. Um abraço!